gente! Bem-vindos novamente aqui no Consciência Viva. Hoje uma edição especial, o Dia Internacional da Mulher. Nós vamos ter duas convidadas e 1 hora de programa. Hoje nós vamos falar com Débora Chuamba, parapsicóloga, e Gabriela Cristina da Silva, mentora espiritual. Gente, hoje será um dia marco pra gente, mulher, saber o que está acontecendo dentro do nosso interior. Esse bate-papo será maravilhoso. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo aí, gente. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Gratidão, Jana, por esse momento aqui juntas, né? E poder falar sobre esse sentimento feminino, né? E trazer essa força feminina para o mundo. Falar um pouco sobre os sentimentos das mulheres, sobre o que a gente sente, o que a gente pode curar, o que a gente pode olhar também aí. Que muitas mulheres estão na zona de conforto, né? Estão ali, às vezes, vivendo aquela agonia, aquela tensão do dia a dia. E a gente está aqui um pouco para falar sobre a nossa experiência também como mulher, como mãe, como empreendedora e poder passar um pouco do nosso conhecimento para vocês aí também. Seja bem-vinda, Débora. Obrigada. A gente precisa muito trazer consciência, né? Eu acho que essa é a palavra principal para a gente trazer esse conhecimento, né? Para trazer essas mudanças. Quando a gente se conhece, quando a gente faz a pergunta certa, a pergunta correta, que a gente se encontra. Isso aí, gente. Então, eu quero começar falando um pouquinho sobre autoestima. Como está a sua autoestima? É autoestima ou já é ego? Interessante, né? Porque assim, eu quero primeiramente falar para vocês sobre um pensamento para a gente começar esse bate-papo. Você é a protagonista da sua história? Não é sempre que a gente vai ser protagonista, mas é sempre que a gente é dona do nosso momento. Então, gente, vamos começar a pensar um pouquinho? Gabi, autoestima ou ego? Qual é a diferença? Quando a gente se sente bem com a gente mesma, a gente está na autoestima, a gente está se cuidando, mas quando a gente quer se comparar com outras mulheres, daí já vem essa parte do ego, da gente querer ser melhor que a outra, né? E quando a gente percebe que a gente, mulheres, quanto mais a gente se unir nessa força de uma ajudar a outra, mais a nossa autoestima fica elevada, quando a gente se ajuda uma a outra, não querendo ser melhor que a outra, né? E quando a gente se cuida, quando a gente se olha, quando a gente, né, se vê assim no espelho, se acha bonita, se acha elegante, sem comparação com a outra, eu acho que o ego vem muito da comparação, né? E a autoestima já vem de tu se amar, de tu se gostar da forma como você é, né? E seguir realmente a verdade, o que é o teu coração, né? Seguir o que você sente que é a tua autoestima, o que é bom a autoestima pra ti. Às vezes é fazer uma academia, às vezes é se maquiar, às vezes é arrumar o cabelo, às vezes fazer uma massagem. Então, buscar essa tua autoestima, né? Eu acho que o ego vem muito quando a gente quer se comparar com outras mulheres e quer ser melhor que outras mulheres. Sim, verdade, né? Débora, você atende muitas mulheres, né? Sim. Então, a gente estava falando aqui um pouquinho antes, a Débora atende 99% mulheres. A Gabi e eu, a gente atende um pouquinho os maridos. Mas a Débora, ela tem muito lado feminino no tratamento dela. Como é essa questão de lidar e poder ajudar as mulheres a também não extrapolar essa autoestima, para não se transformar em ego e já volta sendo negativo, né? Como que você consegue ajudar essas pessoas? Assim, eu acredito que o ego é quando, na verdade, lá dentro da gente, a gente se sente inferior. Então, para mim, o ego é como se fosse uma máscara que você quer colocar para aparentar que você tá bem, para aparentar. Mas isso é por fora. Por dentro, na verdade, a pessoa tá se sentindo inferior, né? Então, quando eu quero diminuir alguém, só mostra o quanto eu me sinto pequena para diminuir aquela pessoa, para mim subir, né? E a questão da competição. Geralmente vem muito a questão... pega e mostra uma foto de uma ex do marido, por exemplo. Você acha que ela é mais bonita que eu?
Não, é porque assim, ela tem um olho azul, o meu olho é escuro, né? E daí começa essa parte da competição. E mulheres lindas, inteligentes, maravilhosas, que não reconhecem o seu valor por se perder de si. Né? Por querer agradar o outro. E o ego também vem nessa questão de querer agradar o outro, porque eu quero ser bem vista pelo outro. Então, eu acabo que eu deixo a minha autenticidade de lado para botar a máscara, que seria o ego, né? E ajudar essas mulheres seria trazer a consciência para elas que ela está sendo uma versão falsa dela. Que ela não está conectada com a essência, com o amor próprio, com quem ela realmente é. E eu trago muito ela lembrar da infância. O que tu gostava de fazer na tua infância? Esse sentimento de inferioridade vem muito lá da menina, né? Sim. Da criança, né? E olhar para essa criança traz toda a transformação para nossa vida. Olhar essa menina, trazer amor para essa menina, né? Porque eu vejo que eu também entendo muitas mulheres e eu vejo que as mulheres foram muito criadas assim, né? Que já tem que ter alguém para cuidar delas, para elas ter alguém para elas cuidar, para elas, né? O homem já foi criado mais livre, a mulher já parece que já foi criada presa com alguém, desde a infância, com né? 15 anos. O teu irmão pode sair, pode namorar tudo. Tu 15 anos não, tu é muito nova. tu tem que ter 18 anos primeiro. Ou até, né, você precisa crescer para arranjar um homem bom, né? Você não pode ser boa, tem que arranjar alguém que seja bom para você. Aquele arruma um homem rico. É isso mesmo. Engraçado que isso já vem tudo familiar, né, gente? A questão de a gente ser criado numa condição. E não é ruim nem é bom, mas é para isso que a gente tem a consciência. Para a gente começar a observar em que lugar eu estou. Então, quem é você? Aí do outro lado. Quem é você, Gabi? Eu sou a Gabi, mentora espiritual. Adoro animais, adoro viajar, amo a minha família, amo cuidar de mim, amo meditar, amo a natureza, né? E eu vejo que também muitas mulheres elas acabam vivendo mais pelo outro, né? Às vezes se perde, não sabe quem elas são. Eu pergunto muitas vezes para as mulheres, do que tu gosta de fazer? Não sabe. A pessoa não ela sabe o responder. que o filho gosta, que o marido gosta, que o pai gosta, mas o que ela gosta de fazer, ela não sabe. Conhece todos, menos ela. Isso mesmo. E se autoconhecer e saber o que tu gosta de fazer, o que faz o teu coração vibrar, o que faz o teu coração feliz, o que faz o teu coração se explodir de alegria, né? E as mulheres não sabem responder isso. Elas sabem só o que o outro, porque a mulher tá muito pra entrega, muito pra fazer pelo outro, né? E acabo deixando de sentir realmente o que elas gostam e acabo se perdendo às vezes na exaustão, né? Do dia a dia. Eu já me perdi várias vezes na exaustão antes de me encontrar. Então, quando a gente se encontra, sabe que a gente gosta, a gente traz essa felicidade pra nossa vida, tudo flui, tudo fica mais próspero, né? E os nossos filhos, as pessoas ao redor também vão vendo isso, né? Sim. E também vão... se você tá feliz, as pessoas que estão ao teu redor também vão estar felizes, né? Quando tu se entrega, é mais fácil você entregar para os outros. Porque se tu tá bem contigo, tem qualidade mental, emocional, automaticamente vai ser mais leve, né? Para as pessoas estar do seu lado também, né? E as mulheres dão muito desculpas de filhos, né? Eu tenho filhos, eu tenho 2 filhos, sou empreendedora, eu tenho marido. Então, a gente tem que saber dosar ali para não se perder mesmo, porque é muita coisa pra gente fazer. E a gente se sente muito culpado, né? Tipo, que nem nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Toda vez a gente se sente culpado por não estar com o filho, por não estar fazendo isso pro marido. Então a gente tem que ir dosando e sabendo fazer um pouco de cada coisa sem se perder, sem se deixar de lado. Trazer esse teu poder feminino. A gente tem esse poder feminino, a gente precisa trazer isso pro mundo, precisa trazer pra gente se sentir mais feliz, mais alegre com nós mesmos, né? Eu achei bem interessante trazer nesse momento um acontecimento de ontem no meu consultório. Tem uma mãezinha que ela tem uma criança autista. E ela, desde que ela teve esse menino, ela diz que ela não tem mais tempo para ela. Então ela tá com fibromialgia e ela se sente uma pessoa totalmente 100% mãe. Ela parou de ser esposa, parou de trabalhar, parou de ter autonomia sobre ela, a vida dela sozinha, né? E ontem debateram 2 pessoas na sala de espera e depois eu fiquei sabendo que alguém falou assim para ela: ai, mas você não... Estavam falando sobre dança do ventre e aí ela disse assim:
Eu não, desde que eu tive meu filho, eu não faço mais nada, eu não tenho tempo. Mas olha que interessante, eu estava atrasada no meu atendimento e a moça ficou 1 hora ali parada esperando para ser atendida. Então, como ela não tem tempo se ela ficou 1 hora no meu consultório para ser atendida? O tempo é só uma desculpa. É autossabotagem. Autossabotagem, crenças de que agora eu vou ser mãe, então eu não posso ser mais mulher. Eu acho que é muito importante a gente comunicar também, né? Porque a mulher, ela guarda tudo pra si, a gente tem que fazer tudo. E a gente acaba não comunicando que a gente precisa de ajuda. E lá em casa eu tô num processo assim, né? Porque eu também puxo muito pra mim as coisas. E agora eu tô comunicando mais pro meu marido que eu preciso, né? Ah, faça isso pra mim, tu pode, né, fazer isso pra mim? Não ajuda, porque o homem não tá ali pra ajudar, ele tá pra ser incluído junto nas tarefas, né? Sim. Então, mostrar pra eles que eles também podem fazer e também eles acabam se sentindo útil pra aquilo, né? Então, comunicar, a mulher acaba guardando muitas coisas e não consegue comunicar ajuda, pedir ajuda quando precisa. Você pode ficar com meu filho para mim poder, né, sei lá, meditar ou ir para uma academia ou cuidar do meu cabelo? Comunicar. Gente, se a gente precisa de ajuda, a gente precisa pedir. Ninguém vai saber, ninguém tem bola de cristal para saber. Então, a gente precisa falar, se comunicar, não deixe isso chegar no limite, sabe? E as pessoas que estão ali ao teu redor, elas estão para te ajudar também. E elas estão ali às vezes para abrir e a gente às vezes não pede, né? Débora, eu quero fazer uma pergunta para você que eu acho que faz um pouco de sentido com o que a gente está falando aqui. Você é poderosa? Em qual momento você se sente assim? Eu me sinto poderosa quando eu tô cantando, mesmo desafinado, quando eu tô dançando. Eu me sinto poderosa quando eu realmente me olho e eu me reconheço. E como a gente faz para se sentir poderosa sendo mãe, tendo aquele cesto de roupa suja todo cheio? Eu tenho reunião, eu tenho que fazer todas as coisas impossíveis do mundo num dia só. E eu tenho que me sentir poderosa. Como eu consigo? Eu acho que a gente se sente poderosa quando a gente olha pra nós, quando a gente traz autoconhecimento, saber realmente o que tu gosta. Tu não vai se sentir poderosa sendo a super mãe, tu vai se sentir cansada, exausta, né? Vai querer dormir, vai querer toda descabelada. Não, acho que tu vai se sentir poderosa quando tu se conhece, quando tu sabe o que tu gosta de fazer, né? O que te faz bem. Assim você se sente poderosa, né? Ajudando o outro, né? Também se sente poderosa, sabendo receber. Você se sente poderosa. Eu sinto uma percepção que prioridade é a palavra para o poder. Se priorizar, né? Se priorizar. Você é a pessoa mais importante da tua vida. Não é o teu filho a pessoa mais importante da tua vida, não é o teu marido. É você. Você é a pessoa mais importante da tua vida. E quando você coloca isso, que você é a pessoa mais importante da tua vida, os teus filhos, eles veem isso também, né? E olha o exemplo que tu tá dando pra eles, né? Então é importante isso. Outra coisa importante que eu percebo nessa analogia que a gente está fazendo, a gente está falando muito sobre a família, né? Mas as mulheres solteiras, as mulheres que são empoderadas, digamos assim, em partes, elas ficam em busca toda a vida de algo, né? Eu acho que a mulher poderosa, ela é poderosa sozinha. Só em existir. Existo, sou poderosa. Isso mesmo. Eu me conheço, eu sei o que eu tenho que fazer hoje, como eu quero tratar o outro, como eu quero ser tratada. E aprender a ficar sozinha também. Porque a mulher, que nem eu falei, ela foi já ensinada a ter alguém junto. E quando a gente fica sozinha, a gente fica perdida. Eu fiquei 3 dias sozinha, isolada, né? Em casa, sem meus filhos, sem ninguém. E no primeiro dia eu chorei muito. Porque eu não tinha ninguém pra cuidar, não tinha ninguém pra acolher. Nossa, eu chorei assim, me sentindo solidão mesmo, solidão. Mas depois foi transformador. Depois que eu me conectei comigo, depois de falar tomar meu cafezinho, olhando pra natureza, sentindo aquela paz, não queria mais depois que voltaram. Sabe que acontece isso comigo? Porque eu sempre fui muito carente, né? Então, assim, abandono de infância, carência no adulto, né? E quando eu consegui resolver isso dentro de mim, hoje eu amo ficar sozinha. Eu escutar os pássaros no café da manhã, para mim, não tem
momento mágico. É, e você poder escutar a música que você quer, dançar, rebolar do jeito que tu quer, sem ninguém te julgar, sem ninguém falar nada, né? Então isso é muito, muito importante pra mulher, saber sentir. Porque a mulher, ela é o sentir. A gente tem as duas energias dentro da gente, né? O masculino e o feminino. E as mulheres de hoje em dia, elas estão muito no masculino. Não que isso é errado, né? A gente tem que ir pra vida também, a gente tem que ter essa energia. Mas elas estão deixando de sentir. Então isso fica desequilibrado, onde a gente fica muito na ação e a gente se desequilibra. É o yin e yang, né? Então a gente tem que ter o masculino, mas a gente também tem o que é feminino, que é o sentir. Sentir, tocar, estar presente no momento, sentir o sentimento que tu tá tendo ali. Ai, tô sentindo sofrimento, então eu vou sofrer mesmo, vou chorar tudo, botar tudo pra fora, né? Então trabalhar esse sentir. A mulher tá muito no masculino e acaba esquecendo essa parte do feminino, que é o sentir, que é a delicadeza, que é esse olhar pra dentro, é fechar os olhos, né? Se conectar contigo. Esse é o lado feminino, né? Sabe que engraçado? A Débora citou o cantar, né? A música, a gente falou muito sobre música. Eu acho que essa é uma conexão maravilhosa, porque o som, ele faz você ir para essa frequência doce, ou agitada mesmo, um barulho, mas não interliza. Interniza. Mas é muito interno. Isso. Né? A gente consegue se sentir através do som, da música, né? E isso vem muito também depois a meditação. Pra mim, fechar o olho, e eu fechar o olho e botar a música e eu dançar e sentir o meu corpo, isso é presença comigo. Feminino, sentir. É muito feminino. E as mulheres não vêm falar que não tem tempo, tá? Porque tem tempo sim, a gente dá lavando a jeito. louça, é fazendo alguma coisa, é trabalhando com um sonzinho no fundo, né? Gente, é primordial. Uns 10 minutos por dia, 10 minutinhos por dia, você pegar e sentir o teu corpo, sentir a tua mente, sentir o que você tá sentindo naquele momento, sabe? E liberando isso através de alguma forma que seja boa pra ti. Achar essa forma. E você só vai saber qual forma que é fazendo, né? A gente não tem como saber o que a gente gosta se a gente não testar. Então a gente precisa testar, fazer para que a gente ache o que a gente gosta, né? Parece muito, gente, fácil falar, né? É assim que vocês estão pensando aí? Nossa, é fácil falar porque ela não tá aqui em casa, né? Não sabe como é que é o meu dia a dia. Nossa, é perturbado. Gente, eu tinha uma técnica comigo, cada um vai sentir aí como é que vai fazer na sua casa. Eu tinha muito pensamento negativo. Ai, eu não vou dar conta. Ai, eu não vou dar conta. Cada vez que eu pensava isso, eu fazia assim, Jana, ei, para de pensar isso. E eu comecei a me acostumar a cuidar do meu pensamento através dessa técnica que pra mim funcionou. Então cada pessoa, ela sente de uma forma diferente, né? E busca o seu momento, o seu ser. A Gabi fala muito sobre isso, a sua verdade, né? Isso, eu falo. Como você se sente, a partir dali é que tudo começa pra você. Não é uma regra, né? Ser mãe, todo mundo tem que ser mãe igual. Eu acho que todo mundo tem vida corrida, né? Todos nós temos. Então, se a gente parar só pra ir no automático, a gente surta. A gente surta. E o mental, ele é muito masculino, né? É razão. O feminino é aqui. Isso. Aqui é masculino, aqui é feminino. Então, trabalhar mais aqui. E tem uma coisa que tá por trás também das mães, elas achar que se elas se anularem, se elas se deixarem de lado, elas vão provar que elas estão sendo uma boa mãe, né? Então é uma crença limitante de, bom, se eu me sabotar, me sacrificar, eles vão olhar o quanto que eu amo meus filhos. Com toda certeza. É porque as mulheres... culpa. Porque as mulheres de antigamente eram como, né, Jana? Né? Como é que eram as mulheres de antigamente? Como é que a gente viu as nossas mães? Ralando. Trabalhando o tempo todo, fazendo aqui, fazendo lá. Então, a gente viu isso já. Só que a gente não precisa seguir esse mesmo padrão. A gente pode ser diferente, a gente pode descansar, a gente pode relaxar, a gente pode dançar, a gente pode meditar. A gente pode ter esse momento da gente, sim. E a gente pode pedir ajuda, sim, quando a gente precisar. E é importante essa comunicação, tanto no relacionamento quanto na família. Senão, realmente, tu surta. Por isso tem muitas mulheres com depressão, sem libido, né? Tem muitas mulheres. Porque como é que tu vai ter vontade de fazer alguma coisa se tu tá totalmente exausta?
Eu sempre falo assim, né? Jesus carregou a cruz. Você não precisa mais carregar. Ele já fez isso por você, né? A gente já passou dessa fase, né? Então nós estamos aqui justamente para isso, para a gente evoluir essa fase de exaustão. É como antigamente a questão do sacrifício, né? A escravatura, né? Sacrificar-se, ter que ser um padrão, isso já foi rompido há muito tempo, né? Então hoje a gente vive aqui trazendo esse autoconhecimento, fazendo o que tem que ser feito, porque não existe mágica, a gente precisa botar a mão na massa, fazer ação, senão a coisa não flui, mas romper essa dor, né? Porque é uma dor. É uma dor. É uma dor lá do passado que a gente acaba carregando dentro da gente, né? Então, se observar e ver quais padrões que tu tem ali, que tu pode estar mudando e seguindo mais o que você sente, o que você é. E cada vez, eu tô há 9 anos nessa cura, nessa libertação, nesse olhar, né? E cada vez mais eu olho e eu vejo que eu não sou o que eu sou. Cada vez que eu curo alguma ferida minha lá da infância, ou de algo que eu passei, ou de alguma situação que passou na minha vida, mas eu vejo que realmente eu não sou o que é pra mim ser, né? Então cada vez mais eu tô me descobrindo. Então a gente precisa parar de perder tempo com tantas coisas, começar a se olhar o que é bom pra ti, olhar as tuas feridas, ver essas feridas, curar elas, para que você traga paz pra tua vida e tu coloque essa tua essência pro mundo. E o poder feminino vem daí, né? Autoconhecimento. Se conhecer, saber quais são as tuas dores e curar isso, olhar pra isso, né? Saber qual o padrão que você tá seguindo aí, que tá te trazendo essa exaustão, esse cansaço. Até porque a gente fica muito nas dúvidas, né? Eu percebo que quanto mais eu tô indecisa, mais eu tô suja dentro, né? Se eu tô muito na corda bamba com alguma situação, é porque alguma coisa não tá resolvida. É que a gente acaba, acho que, sendo muito influenciada pelos outros, né? Total. Eu vejo, todas as mulheres que eu atendo, elas têm muitos problemas de se comparar com outras pessoas. Total. E a gente acaba se comparando, onde a gente tem esse se perde. Se perde total. Vamos falar sobre se perder? Vamos. Quando a mulher se perde, na sua visão? Eu acho que ela se perde quando ela acaba deixando de fazer o que ela gosta pra fazer pelo outro. E a mulher tem muito de dar. E daí vem o desequilíbrio também, né? Porque quando a gente dá e não sabe receber, como é que a gente quer prosperar? Como é que a gente quer ter coisas boas na nossa vida, né? E a gente tava até conversando aqui antes, saber receber. Às vezes vou em algum lugar, quer uma água? Quero. Aí quando você tá linda, ai, obrigada. Quando você recebe um elogio, o que você faz? Você se fecha ou você agradece, né? É bem isso. E saber receber. Então a gente tem que abrir esse campo. Não, eu quero, né? Saber receber para que esse campo também se abra para receber coisas boas, né? Queria perguntar para Débora, que ela ainda não é mamãe, se o tempo dela é diferente do nosso. Acredito que sim, né? Hoje o meu tempo é muito para mim. Então, assim, nas minhas horas vagas, eu ali, eu canto, eu danço, eu leio um livro. Quando eu quero, eu durmo de tarde o dia inteiro, assim, no domingo. E eu tenho realmente o tempo para mim, né? Acredito realmente, pensando que se eu fosse mãe ia ser totalmente diferente, né? E eu tenho esse sonho, eu tenho essa vontade, mas eu tenho a consciência que você tem que estar preparada emocionalmente, psicologicamente antes, né? Porque se às vezes a gente já se perde num relacionamento, né, digamos assim, imagina quando você é mãe, né, que você olha aquele serzinho e você pensa, eu preciso cuidar, eu preciso entregar tudo, e esquece de se entregar tudo, né? Então eu tenho essa consciência, sim. E como é ser mãe e se perder e voltar para o foco? Porque acontece muito, comigo já aconteceu diversas vezes de eu me perder. Eu achar que eu botei um GPS lá, fui pra rota X e daqui a pouco eu tô na rota Y. E depois eu tenho que voltar. Porque, gente, frustração se chama mãe, esposa, né? A gente é cheio disso. A gente não é perfeito. Como é voltar? Assim, eu penso que eu tive muitas vezes que recomeçar. Só que eu nunca pensei no outro. Eu pensava assim, eu vou começar do zero, mas agora vai dar certo. E eu tinha a força de começar.
de recomeçar. Ah, não deu certo lá, mas não faz mal, uma hora vai dar certo, uma hora eu vou encontrar o meu caminho. E eu sempre tive isso, de voltar para minha rota, voltar para mim e pensar assim, peraí, o que eu errei? Eu tinha essa consciência, né, Gabi? Como é para você? Porque você já veio de 2 casamentos, então assim, acaba que eu tava numa rota, agora eu tenho que ir para outra. A vida te leva para rotas diferentes. Então, para você não se perder, ou se perder ou voltar para si, como é para você isso? Eu acho que depois que eu comecei a botar limites na minha vida, dar limites para as pessoas, eu comecei a achar mais o meu caminho, né? Às vezes a gente acha... Eu tenho um filho de 1 ano e 10 meses e um de 8, então eles são novos, ainda depende muito de mim, né? O de 8 nem tanto, mas o de 1 precisa muito de mim. E eu acho que a gente acaba se perdendo muito, achando que a gente cria os filhos pra gente. E com a minha trajetória, eu entendi que a gente não cria os filhos pra gente, que a gente cria os filhos pro mundo. Então, os meus filhos, eu crio eles com o desapego. Porque eu não quero eles apegados em mim. Então, eu crio eles com o desapego e, através disso, dando limites, né? Dando limites no relacionamento. Eu sei o que eu quero no relacionamento. Eu sei o que eu quero como mãe. Eu sei o que eu quero como empreendedora. Então, eu não deixo além daquilo. Se for além do que... Não, que nem ontem eu tinha que levar meu filho pra natação, mas eu já vinha 2 semanas levando ele pra natação, só que eu precisava ter um tempo sozinha, pra mim. Eu precisava desse tempo. Então eu fui lá pro meu marido, meu amor, você vai levar hoje ele pra natação porque eu preciso ficar um pouco sozinha. Ele levou, eu fiquei ali 1 hora sozinha. Pronto, já me reequilibrei, botei uma música, dancei. Isso é dar limites. Tô dando limite porque pro meu emocional, né? Se eu tivesse levado ele, já tinha levado ele, depois eu tinha que levar meu outro mais velho, eu tinha que levar pra escola, eu já ia estar esgotada. Mas quando eu dei aquele tempinho ali de 1 hora pra mim, eu já fiquei melhor. Quando você dá limites, não deixar passar do que você aceita na sua vida, acho que você daí consegue um rumo certo na sua vida, sabe? É parar e perceber. Isso é o pulo do gato. Parar, mente, para. 5 minutos. Tá chorando, tá descabelada, tá doida, não vai dar conta, para 5 minutos, respira. Comunica para as pessoas que estão perto de você. Pede ajuda. As pessoas estão ali para ajudar. E eu falo isso porque eu sou uma pessoa que não comunicava muito, que eu pegava muito para mim, porque minha mãe é assim, né? Minha mãe faz tudo, né? Para todo mundo. Então, foi um exemplo que eu tive de mulher, só que eu não preciso seguir esse padrão dela, né? E eu sei muito bem o que eu quero pra mim e pros meus filhos. Eu quero que eles sejam livres, que eles escolham o que eles quiserem. Se eles quiserem ir para outro país e viajar, fazer a vida deles, tudo bem. E mesma coisa no relacionamento. Por exemplo, eu não aceito que a pessoa berre comigo. Aí a pessoa dá um primeiro grito. Ai, não, só dessa vez, tá tudo bem. E isso você tá deixando passar do teu limite. Vai chegar uma hora que ferrou. Né? O cara pode estar dando na tua cara por causa disso, né? Então, não, eu não aceito, é isso. Eu não aceito e ponto. Primeiro gritinho... Não tem mais. As pessoas entregam pra gente aquilo que a gente permite. Né? Então a gente ensina as pessoas como elas devem tratar a gente. E quando alguém grita, alguém fala algo ruim, a gente escuta e fica em silêncio, né? Isso é você aceitar. E a gente acaba se perdendo. É aí que a gente se perde, porque a gente tem um limite da nossa vida e a gente deixa passar esse limite que é o que a gente aceita. Daí um dia a gente vai viver na tristeza, né? Sim. Gente, a gente tem 3 pontos de mulher, de pessoa na nossa vida. A protagonista, que é aquela que assume a vida e a realidade dos fatos e faz o bagulho acontecer. A coadjuvante, que é aquela que só doa, não recebe. E a vítima. A vítima já chegou no grau só reclamação, tá doente, não consegue, dói, sofre. Qual é que você é aí na sua vida? Qual dos 3 pilares você já conseguiu romper, né? E falando até sobre na vítima, né, que a gente tem que ter responsabilidade sobre os nossos atos, né, que nem essa coisa do limite. Eu tenho que ter responsabilidade que eu tô aceitando aquilo pra minha vida.
Então, se a vida não tá fluindo, se eu tô exausta, é porque eu tô puxando e eu tô deixando isso acontecer comigo. E isso é ter responsabilidade e sair do vitimismo, né? Tipo, que nem, não vou porque não dá tempo porque eu tenho que ficar com meu filho. Meu marido, né? Então, isso é um vitimismo também, querendo ou não. Tu tá se deixando de lado e botando a culpa no outro. Sabe o que eu percebo muito? Tem pessoas que me procuram para fazer terapia. Há um tempo atrás, a Jana fazia benzimentos. Benzimento é uma oração para o bem. Antigamente as velhinhas, cada um com seu jeito de benzer, mas era um descarrego, tirava a energia das pessoas e elas se aliviavam momentaneamente. E eu, sempre com o coração de fazer tudo, né? Queria ajudar, e eu comecei pelo benzimento, vamos benzer, vamos ajudar. Só que de repente eu comecei a perceber que eu estava num caminho muito desafiador, porque eu dava uma muleta para a pessoa e eu não ajudava realmente a ela mudar a vida dela. Foi quando eu parei. E se sentia sugada também, porque assim, a pessoa, qualquer coisa, uma dor de cabeça, um filho doente, sempre faz um benzimento, acende, né? Uma vela pra mim, é a frase... daí você acaba se doando demais também, né? Não, e sabe o que eu consegui perceber quando eu fiz essa mudança nos meus atendimentos? Que as pessoas começaram a enfrentar elas, porque o medo é interno. Será que eu vou mexer nisso? Eu tenho medo. Eu atendi ontem uma menina que falou assim: Jana, eu tô 1 ano para ir aí, mas eu tenho medo. O que eu faço? Vem, porque vem mesmo tendo medo. Vem com medo mesmo. Mexe nisso aí, porque se você vai mexer, vai romper, vai curar, vai se aliviar daquela dor, né? Então, a primeira coisa que eu percebo é que a gente tem que enfrentar. As pessoas têm medo da espiritualidade, de se olhar, mas não tem medo de tantas outras coisas aí, que né? É bem mais perigoso, né? De uma doença física, sei lá, de um câncer, de uma coisa mais séria que pode acontecer contigo, né? E até energeticamente, por que alivia? Porque a gente acaba trazendo toda essa energia pra gente. Com o pensamento muito acumulado, pensamento negativo, pensamento de exaustão, acaba atrapalhando no ter sentimento também, e aquela energia também acaba vindo, porque tudo que a gente pensa, a gente tem emoção, essa energia toda acumulou no nosso corpo. E pode dar doença física. Lógico. Por isso que tem muitas mulheres com problema no útero, né? Outro dia a gente pode até conversar aqui, que eu trabalho com limpeza uterina e tudo mais, né? Tem muitas mulheres com problema no útero porque elas deixam de ser quem elas são. O problema no útero é por causa da exaustão e deixam de ser quem elas são, deixam de dar limite. Vem tudo nesse útero. Sim. Na verdade, o nosso corpo, ele é uma junção, né? Os sentimentos vão ficando feridos, tu vai guardando e vai a energia para algum ponto. Aí vai estourar uma doença física, com toda e absoluta certeza. Estudo científico. Gente, isso é muito sério. Nós precisamos enfrentar. Não enfrentar o chefe, a reunião hoje ele veio de mau humor e lá. Isso é simples. O enfrentar é você conseguir mudar e tomar ação da tua vida. Olhar pra você, né? Ter coragem. Porque olhar pra você é ter coragem, né? E sobre o campo mental, tudo que a gente pensa, a gente acaba atraindo, né? Então, quando a gente tá muito nessa exaustão, a gente acaba atraindo muito essa energia densa e onde a gente fica muito cansada, a gente dorme, acorda cansada. E quando a gente começa a cuidar desse campo energético também, a gente consegue ter mais consciência do que a gente precisa olhar, do que a gente precisa ver. Os nós vão se abrindo, né? Então, o medo, ele vem por quê? Porque a nossa mente, ela é muito travada. A nossa mente, ela vai seguir o que a gente viveu na nossa vida. E quando a gente tenta fazer algo diferente daquilo que a gente viveu, trava. A tua mente fala, tu vai morrer, né? Por causa disso. Porque a mente, ela vai seguir o padrão de como você seguiu sua vida. Se lá na infância falou que, né, falou mal de benzimento, né, automaticamente vai dar medo porque lá na infância você ouviu isso. Então a tua mente, ela já tá programada para isso. Você precisa ir além da mente. Você só vai saber se é bom para você se você fizer. Não tem como a gente falar de algo se a gente não fazer, se a gente não correr atrás, se a gente não olhar, né? Às vezes a gente vê lá um sagrado feminino, vê as mulheres dançando, eu queria tanto, mas eu tenho medo.
Claro, porque a tua vergonha. mente tá programada pra você ter medo já disso, né? E sabe de se uma... ver, de se conectar, de olhar para outras mulheres, de estar junto. Porque as mulheres antigamente não tinham isso, né? Não tinham. Isso é muito engraçado, como eu vejo, eu percebo o abuso, né? As pessoas, as mulheres que foram abusadas, elas são extremamente envergonhadas. E a vergonha é a pior vibração que tem, né? Pior. Na escala de vibrações, a vergonha é pior, porque tu reprime os sentimentos, tu não bota pra fora. Isso. O empoderamento te traz energias positivas, a vergonha te traz... E assim, ó, você com medo e com timidez, aonde vocês vão chegar, gente? Quebra essa barreira. Quebra essa barreira, pelo amor de Deus, né? Não adianta a gente olhar externo, ficar botando filtro em Instagram, fazendo de conta que a gente é uma pessoa que a gente não é. E quanto mais empoderada a gente ser, quanto mais a gente for realmente o que a gente é, mais próspero a gente vai ser. E mais feliz. Pode ver essas mulheres no Instagram, que elas são elas mesmas, por isso que estão lá sempre bombando, porque elas são o que são realmente, né? E sem vergonha, sem medo do julgamento, sem, né, achar o que o outro vai achar, sendo você mesmo, porque o que o outro vai achar do mesmo jeito, vão achar do mesmo jeito, né? A gente não sendo, o outro vai falar do mesmo jeito, então não tem que ficar ligando pro que o outro age, a gente tem que fazer o que a gente sente no coração da gente. Então vamos falar um pouquinho qual é o segredo, como é ser protagonista. Qual é o primeiro passo? Tô em busca do teu autoconhecimento. Qual que são os meus sonhos? Qual que é o meu objetivo de vida? Em todas as áreas, né? E conforme a gente vai indo atrás do que a gente quer, às vezes a gente se perde um pouquinho no caminho, e se perder, às vezes também é essencial, pra tu entender que aquilo lá, nossa, realmente, eu tava indo nessa faculdade, mas eu percebi que realmente não é isso que eu quero. Tem que experimentar, né? Então, você tem que experimentar pra tu saber aquilo que tu quer e tu não quer. Então, pra você se encontrar, muitas vezes você precisa se perder, né? A gente sempre fala sobre isso. E conforme vai indo, você vai conhecendo uma pessoa, vai conhecendo outra, e conforme você vai conversando, eu, Débora, conheço uma parte minha quando eu converso com você, Gabi. E eu conheço uma parte minha quando eu converso com você. Então é isso, cada pessoa que tu conhece, cada lugar, tudo isso vai mostrando pra ti uma versão sua, né? Um autoconhecimento. É uma música que tu ouve, que tu reflete, é um filme, é uma conversa com uma amiga, um café. Tem tantas formas da gente se autoconhecer e se encontrar, né? Porque se encontrar é isso, é entender o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não quero, o que eu não gosto, né? Então, pra gente conseguir atingir os nossos objetivos, a gente precisa olhar pra nossa essência, né? Voltando pra família, é engraçado, né? Porque às vezes eu pergunto pras mulheres, qual que é o teu objetivo? Não sabe, né? O que tu quer? Não sabe, mas o que o filho quer sabe, o que o marido quer sabe, né? O que elas querem, o que a gente quer, a gente não sabe. Realmente a gente acaba se perdendo nisso, né? E geralmente fala assim, então, é que a minha mãe queria que eu fizesse tal coisa. O meu marido acha isso. Débora, o que tu acha? O que eu devo fazer? E a pessoa, ela tenta procurar a segurança dela em outra pessoa. Mas é porque eu acho que ela tem medo da frustração. Porque ontem eu tenho uma filhada minha que ela tem 16 anos, né? 18. 18. E ela vai... Agora ela tá pensando na faculdade, não sei o quê. Eu falei... Meu amor, começa a faculdade e se tu não gostar, tu para e faz outra. Tá tudo bem mudar a rota. Meu Deus, Ginga, não! Eu falei... Por que não? Por que não? Porque se tu não gostar, tu vai lá e troca e tá tudo bem. Sim. E esse negócio de, tu tens que fazer e tem que ser certo. Gente, não tem como saber. A gente só vai saber, né, se fizer. E se não der certo, tá tudo bem. Vamos tentar outra coisa aqui que vai dar. Uma hora vai dar, porque tu tais tentando, tu tais olhando o que tá fazendo bem pra ti. Tu tais correndo atrás do que faz teu coração feliz. Então, tu vai se frustrar muitas vezes. A gente não tá aqui pra falar que é tudo lindo, tá? Porque não é. Porque, olha, 9 anos não foi assim, uma coisa linda, maravilhosa, né? Foi sofrido, né? E vai até o fim da vida. Hoje eu tenho paz, tenho tranquilidade, se lidar com os meus sentimentos, né? Ainda me pego às vezes perdendo. Mas olhar e vigiar o tempo todo, né? Isso, olhar e vigiar o tempo todo. Só que a gente fica muito ligado no externo. Então vamos olhar mais pra gente, olhar mais pra esse teu sentir, olhar mais do que você realmente gosta de fazer e só vai saber tentando. E as frustrações são normais. Tá normal. Você não pode cair desabaja no primeiro, né? No primeiro impacto que tem ali.
tenta, uma hora vai vir, eu tenho certeza. Se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa que tá rezando, tá agradecendo a Deus, né? Tá olhando pro lado bom, não tem por que dar coisas ruins pra você. Não tem. Só se você é uma pessoa que faz mal pro outro. Isso é muito legal, gente. A gente conversar um pouquinho, porque nem todo mundo realmente do bem, né? Tem gente que gosta de fazer um entrevero que as coisas dão errado e depois volta pro lugar de vítima. Deu tudo errado comigo, só acontece comigo. Isso. Gente, tem que mudar o padrão. O que é bom, o que é ruim? Não sei. Cada régua se mede aí por única, exclusiva pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. O que é bom pra mim pode não ser bom pra você, pode não ser bom pra você. Mas existe uma regra. Existe o fazer o bem, ser uma pessoa sem ter má intenção. Eu digo muito isso no meu consultório. Ter a consciência de que você vai ferir o outro, já tá tudo errado. Principalmente com o outro, né? Principalmente com o outro. Se você vai tomar uma ação pensada, negativa, que vai ferir, que vai prejudicar, que vai mudar a rota do outro, pensando, já tá tudo errado e vai voltar pra você o que você tá fazendo aí. Eu acho que o livre-arbítrio é a coisa mais linda e maravilhosa que Deus deu pra gente, né? E quando a gente mexe no livre-arbítrio do outro, a gente tá cometendo, acho que o pior, não quero falar pecado, né? Mas o pior que tem, né? Porque a gente tá mexendo na escolha do outro, né? E por que a gente se acha, né? A gente se acha bom, né? Pra ficar mexendo nas coisas dos outros, né? E isso tem muita mãezinha linda, abençoada. Porque minha filha não vai namorar com fulano. Porque o meu filho não vai fazer tal coisa. Gente, para isso existe educar. Você ser exemplo, mostrar o caminho, mas a opinião de cada um existe e tem que ser respeitada, né? Então, quando o ser humano, ele entende, eu fui educada bem, né? Então agora eu posso escolher, eu tenho um livre-arbítrio, eu sei que eu vou escolher o bem porque eu fui criada, eu tenho uma essência, já não é o padrão social, mas sim uma educação, que hoje está muito perdido a educação, gente. Vão nas escolas e observam, hoje de manhã eu deixei meu filho na escola e eu vi uma mãezinha falando da janela pro filho, ei, não esquece que eu te amo, hein? Então, assim, tem um ato mais amoroso do que não esquece que eu te amo, sabe? Você ficou no registro do menino, né? Pro dia dele. Então, o ato que você faz não é reprimir o filho, não é puxar ele para debaixo da tua saia, né? Mas você mostrar para ele que lá vai ter alguém que vai oferecer uma droguinha, que vai oferecer uma coisa que não é certa, vai passar a mão no material que não é teu, e que tudo isso pode acontecer, mas você sabe que aquilo não é certo, né? Criar o filho para o mundo mesmo, né? É aquilo que a Gabi fala, criar o filho para o mundo, né? Então, a gente tem um pouco... Eu fui criada... agora eu peguei a fala que não vou largar mais. Eu fui criada pela minha avó, imagina, na época antiga, né? A gente tomava... Gente, isso é a coisa pior que tem, tá? Tomar ovo cru de manhã cedo. Eu fui daquela época, pensa que horror, né? E o pior, eu tinha a responsabilidade de cuidar de uma prima que ela era... que tinha uma deficiência, um retardamento mental. Então, desde 5, 6 anos, o primeiro contato com a escola, ela era mais velha que eu, tinha que cuidar dela. Olha que responsabilidade para uma criança, né? Imagina como é que era a minha cabeça quando eu comecei a ser mais mocinha, né? Eu tinha medo de tudo, porque eu não podia ficar sozinha, eu tinha que cuidar. Hoje, graças a Deus, tem terapia, tem ajudas, que a gente consegue ir rompendo devagarzinho. E olha que não é fácil, não. É difícil, mas você tem que enfrentar.
vê que aquilo tá pesado, solta. Vai procurar ajuda, a gente não consegue sozinho. Nós 3 somos terapeutas de terapias diferentes. E a gente tá aí para ajudar vocês a romper essas barreiras, porque não é fácil. A minha avó, ela era analfabeta, não sabia ler nem escrever, mas ela tinha sabedoria. E isso ela deixou para mim. Sabedoria. Ser um ser humano bom no mundo que a gente vive hoje. Eu replico isso, que é a parte boa. A parte ruim, eu curo e deixo para trás. E é isso ser. O ser é exatamente isso. Todo mundo vem com a parte ruim, mas a gente cura ruim, deixa para trás e vai aprendendo coisas novas, né? Então é muito importante a gente fazer esse pensamento sobre a nossa vida. Traz bastante análise, né? Até por isso que às vezes você quer fazer muito pro outro, porque já foi acostumada a já cuidar cedo, né? Eu também tive irmãos muito cedo, também tive que cuidar muito, a gente tem muito isso. Não que o nosso pai, mãe ou vó são errados, gente, eles também têm o padrão deles, eles também seguem ali. Não é sobre isso, não é sobre o outro, é sobre a gente se conhecer, saber das nossas dores, acolher essas dores, porque faz parte de ti. Todos nós temos os nossos demônios dentro da gente, né? Que são nossas feridas. Então, acolher, trazer luz para ele, trazer entendimento, consciência sobre isso. Quando a gente traz consciência do que a gente passou, já libera, né? Quando a gente já traz... Não, eu sou assim por causa disso. Já libera um monte de coisa, já se transforma totalmente sobre aquele assunto ou o que tu estás passando na tua vida, né? Sabe o que eu acho interessante? Eu anotei aqui pra gente falar um pouquinho sobre tomar a iniciativa. Era um defeito meu. Eu sempre esperava acontecer. Eu não sei o que ia acontecer, mas eu esperava. A bomba estourar. Esperar um milagre. A espera de um milagre. Vinha. Né? Por quê? Porque eu tinha medo de falar. Como era muita... A educação era muito rígida, qualquer coisa apanhava na cara, pá, né? Tipo, dos antigos, não pode falar na frente de visita, tira o chinelo, não vai lá não sei o que, né? Medo de se comunicar total, né? Total. Então, assim, eu era reprimida versus reprimida, né? E quando eu comecei a mexer nesse interno, quando eu tive coragem, falei, cara, eu quero me livrar disso, né? Eu comecei a perceber que estava dentro de mim a minha autonomia. Eu tinha que fazer. Eu tinha que dizer, não mexe aí. Ou não faz. Quando eu comecei a fazer a primeira ação de iniciativa, eu não quero. E eu vi que a pessoa não me matou. Não virou a cara pra mim. Porque a gente fica com medo da reação do outro. Sim. A gente esquece da gente, né? Eu também tive uma infância... Meu pai era muito bravo, né? Então, eu sempre tive uma infância mais rígida também, assim, por parte do masculino, né? Por parte do meu pai. E eu também tenho esse problema da comunicação, né? De falar, de se expressar. Tinha, hoje em dia eu já... Hoje em dia eu falo. Hoje em dia eu falo. Se o problema, eu falo. Se o outro tem a dor dele, o problema é dele, não é minha. Claro que a gente fala com amor, né? Você tem que saber falar. Por isso, quanto mais não deixar estourar isso, mais leve tu vais conseguir comunicar pra pessoa e mais, né? A gente tem como falar com amor também, né? Jesus falava com amor. Por que a gente também não consegue falar com esse amor, né? Sim. Falar, não, é assim, numa leveza, ao invés de explodir e berrar, né? Deixar chegar na exaustão. Gente, eu já fui assim, tá? Eu já fui muito de berrar, de explodir, de chorar, porque de exaustão mesmo. Exaustão emocional, mental, de trabalho, né? De cobrança que a gente faz em cima da gente mesmo. E isso tem cura. Tem como tu se livrar disso. Tem como. Engraçado que eu repliquei isso até a fase de ser mãe. O meu primeiro filho querido, graças a Deus, hoje a gente é super resolvido, mas era um estresse. A raiva que eu não conseguia resolver dentro de mim, eu jogava nele. Né? E a gente teve conflitos por alguns anos. Eu não sou santinha, não. Eu tive meus BO, mas graças a Deus eu consegui me livrar disso. Hoje a gente tem uma parceria incrível.
uma conversa, um diálogo. Antes era na base do grito. E com o meu pai também. Mudou muito a minha relação com meu pai. Hoje eu consigo conversar. Eu tinha medo de falar com ele. Olha só. Eu tinha medo de falar com ele. Hoje não. Outro dia tava lá fazendo um rezo comigo lá na natureza. Já vou botar no Instagram isso. Então muda. Você muda, as pessoas ao teu redor vão mudando também, gente. E a gente é prova aqui, ó. A gente tem 3 mulheres aqui pra provar isso pra vocês. E a gente ensina os outros a gente mudando. Então, conforme eu vou mudando, eu vou mostrando o que eu tô fazendo diferente, eu dou a permissão para o outro perceber em mim, olha, ela mudou, eu também posso. Né? Então a gente vai se tornando exemplos para as pessoas. Nossa, se ela fez isso, eu também posso. E aquilo é uma conversa, uma sementinha de amor que você vai plantando, né? Na sua família, nas pessoas à sua volta, né? Trazendo essa esperança, né? A gente pode mudar. Nossa, existe uma esperança de mudar tudo, né? Quando eu mudo tudo. E é engraçado que quando a gente chega nessa mudança, o que a gente faz? Amiga, vai lá. Vai lá que é muito bom. Eu vou conseguir um horário para você. E a gente vai indicando as terapias. Cada pessoa que vai indicando mais. E muda total essa visão de eu quero que o meu irmão fale com a minha mãe. Aí o que acontece? Tu vai numa terapia, tu muda, o teu irmão automaticamente vai começar a sentir tudo diferente e as coisas aos poucos. Não existe plim, plim, plim mágica. Aos poucos as coisas vão se encaixando. Uma cura vai curando os teus automaticamente. Assim é na constelação familiar, a gente percebe que a gente faz uma constelação pra gente, mas do nada alguém mudou, né? Então, assim, é muito importante a gente perceber que a iniciativa também ela serve pra gente buscar ser uma pessoa melhor com os outros. E é um processo realmente, né? Porque muitas pessoas chegam lá e acham que é de um dia pro outro. Gente, pensa, eu tenho 37 anos, eu fui 36 anos da minha vida exausta, nananana. Não vai ser de um dia pro outro que as coisas vão mudar. É um processo e constância sobre aquilo, né? Aí a gente para de ver a mulher com rivalidade e a gente vê a mulher como uma admiração, né? É engraçado. Hoje eu fui comprar esse vaso maravilhoso que está aqui. Eu gosto sempre de trazer a vida para o nosso encontro. E a moça, ela ficou me olhando, mas assim, sabe quando a pessoa te olha com um olhar assim de desgosto? Aquele olhar que faz assim, de cima, embaixo, dá uma olhadinha. E aí eu fui tão querida com ela e ela se envergonhou. Sabe, tu sente a pessoa? Quebrou a barreira ali. Aham. Então, assim, às vezes as pessoas têm isso, de olhar pra outra pessoa e achar que a pessoa é antipática, achar que a pessoa é uma coisa que ela não é. Mas você poderia ter tratado ela de uma outra forma. Se você tratasse ela igual, daí ia dar, né? Mas você não, foi com cautela, foi com amor ali e já quebrou a barreira dela. Isso. Bom. E eu vejo muito isso acontecendo comigo. Antes eu era uma pessoa explosiva. A Ariana, né? Pensa que a Ariana aqui é fogo, né? Porreta. Sagitário também é também. fogo. Também é fogo. Então eu era muito reativa. Hoje não consigo mais ser reativa. Eu penso, por que a pessoa tá sentindo isso? Às vezes a pessoa nem tá tendo Tem consciência do que ela tá falando, né? Aham. E eu sou uma pessoa muito da comunicação, né? De falar e sentir e gargalhar alto e ser eu. Eu não me importo se alguém vai achar feio ou bonito. Eu sou eu. E eu vejo que muitas pessoas pensam sobre isso. Olha, que legal. Eu tenho muito de sair sozinha. Eu vivi 13 anos no relacionamento onde eu me reprimia muito por causa disso. Porque eu também sou, né, extravagante, ri alta, tal. E ele não gostava que eu era assim. E eu fiquei 13 anos no relacionamento me reprimindo, não sendo o que eu era. Depois que eu comecei na espiritualidade, daí comecei a trabalhar minhas terapias, tudo mais, minhas dores, eu vi que aquele relacionamento me remetia muito ao meu pai.
Então eu consegui me desvincular daquele relacionamento, coisa que eu não conseguia sair de jeito nenhum, né? Então eu consegui me desvincular e hoje eu tô com uma pessoa maravilhosa na minha vida que não me ajuda, tá junto comigo, é parceiro meu, né? Gente, então, esse nosso encontro tá abençoado e maravilhoso. Eu quero muito agradecer o encontro especial do Dia Internacional da Mulher, que faz exatamente isso, essa reflexão para você, mulher, ser ainda mais feminina, protagonista da sua vida e feliz. Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada, Débora. O nosso papo foi incrível. Vamos ter elas mais vezes por aqui. Gratidão. Gratidão.